Olá, gente, fui Luciana Vieira e hoje eu vou falar um pouco sobre o liberalismo do primeiro reinado, liberalismo no primeiro reinado, né? Logo depois da independência do Brasil. Será que Dom Pedro I era um liberal? Quais eram os liberais da época? O que o liberalismo da época pregava? Será que é igual ao atual? Então já se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, sem enrolação, bora pro vídeo. Antes da gente falar se Dom Pedro I e seu governo tiveram aspectos liberais, a gente tem que falar sobre o liberalismo do seu tempo. O liberalismo é um pensamento que visa a liberdade das pessoas, de cada indivíduo, entre outras coisas, é claro. O Brasil teve o seu primeiro contato com o liberalismo durante o século XVIII, mais ou menos, quando o Brasil ainda era uma colônia. Mas foi no século XIX, com a independência do Brasil e o Império do Brasil, que o liberalismo teve mais influência em solo brasileiro. Bom, em Portugal acontecia a Revolução Liberal do Porto, que foi quando as cortes liberais exigiram a volta de Dom João VI a Lisboa, capital de Portugal, pois eles desejavam a troca do absolutismo por um constitucionalismo. Eles queriam que Portugal tivesse uma constituição. Quando Dom João VI partiu do Brasil para Portugal, o debate político no Brasil se esquentou de uma forma muito intensa. E se destacaram nesse debate personalidades como José Bonifácio e Gonçalves Ledo. As cortes portuguesas começam a fazer uma repressão ao Brasil. Vendo isso, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil e se inicia assim a Guerra de Independência contra Portugal. Nesse momento cresce o patriotismo no Brasil e acontece uma divisão entre os liberais de Coimbra, ou seja, que estudaram em Portugal, né, e os liberais brasileiros. Uma constituinte também é iniciada nesse tempo e os debates políticos evoluem. É difícil a gente querer achar uma repressão ao liberalismo como um todo no primeiro reinado, porque quase todo mundo se considerava liberal em determinados pontos e quase ninguém defendia uma monarquia absoluta, por exemplo. Porém, os ditos liberais da época eram divididos em 4 grupos ou projetos de sociedade. Existia o projeto governista, que defendia o maior poder do imperador, ou seja, o poder centrado no imperador, porque eles acreditavam que o poder centrado no imperador iria garantir a liberdade dos indivíduos. Existia também um projeto federalista, que defendia que o poder deveria ser centrado nas províncias, né? O que hoje a gente chama de estados, né? Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, então. Naquela época se chamavam províncias e eles defendiam, os federalistas defendiam que o poder deveria ser centrado nas províncias, centrado também no poder legislativo. Então esses federalistas acreditavam que o poder deveria ser centrado na província como espaço de exercício da liberdade, centrado no poder legislativo. Então existia um projeto republicano que ligava o Brasil a uma tradição americana de governos republicanos, o famoso puxa-saquismo e viralatismo. E por último, existia um projeto moderado que defendia a moderação entre o poder da província e o poder do imperador, por meio de um poder legislativo federal. Bom, como eu disse, tinha se iniciado uma constituinte no Brasil, né, para fazer uma constituição, né, para o Império do Brasil. Porém, Dom Pedro I dissolveu essa constituinte e escreveu ele mesmo a Constituição. E também teve a Guerra da Confederação do Equador, mais ou menos nesse tempo. E nesse período em que foi fechada a Constituinte, houve a Guerra da Confederação do Equador contra a Confederação do Equador, os grupos governistas meio que estavam predominantes no debate público, né? Eles também eram chamados de áulicos. E eles ficaram predominantes no debate público por mais ou menos 2 anos. Até que o debate começou a se intensificar novamente. E nesse novo período de debate, o liberal João Maria, né, dono do jornal Atalaia da Liberdade, e o francês Pierre Chapuz, dono do jornal O Verdadeiro Liberal, começaram a aparecer pedindo por mudança. João Maria é uma figura bem complexa. Para a gente entender o pensamento liberal da época, a gente tem que entender ele. E o que ele defendia. Ele defendia o livre comércio. Isso porque ele acreditava que o livre comércio era a forma de desenvolvimento da sociedade e da civilização como um todo. Ele também defendia um governo constitucional, porque para ele só existiam 3 tipos de governo.
o absoluto, em que o poder é centrado todo no rei, o constitucional, em que existe um rei, mas também existe uma constituição, e o republicano, em que é praticamente o que o Brasil está hoje. A gente conhece muito bem. O primeiro governo, que é o absoluto, ele não seria um governo muito bom porque ele se arrasta para o despotismo. O republicano também não seria um governo muito bom porque ele deságua na desordem e arrasta grandes estorvos, resoluções tardias, e é de execução difícil. Graças à grande quantidade de partidos, facções que causam a dissolução do vínculo social. Dessa forma, apenas um governo guiado por uma boa constituição e com vigilantes e aturados zeladores de sua observância pode ser durável e venturoso. Tô até cansado de falar, palavras dele. Ele também defendia o individualismo. Para ele, a sociedade era composta por classes diversas e cada cidadão dentro dessas classes tem seus direitos particulares. É, portanto, indispensavelmente necessário considerar cada classe e seu interesse como o respeito devido aos cidadãos que a compõem. Além de tudo isso, ele defendia a liberdade religiosa, ele defendia a abolição da escravidão imediata e defendia que a liberdade absoluta era ruim. Você tem 100% de liberdade para fazer tudo que você quiser, é ruim. Afinal, o indivíduo tem que se comprometer com a sociedade, então a sua liberdade é diminuída para que a sociedade ela seja uma sociedade civilizada. Bom, a situação política de Portugal era bem diferente do Brasil. Lá em Portugal a gente tinha os liberais e miguelistas. Os liberais defendiam um governo constitucional, enquanto os miguelistas queriam uma monarquia tradicional com poder centrado no rei. Diferente dos governistas brasileiros, os miguelistas portugueses não se consideravam liberais. Na verdade, eu diria que até se consideraram antiliberais. Bom, senta que lá vem história. O irmão de Dom Pedro I se chamava Dom Miguel. Dom Miguel foi aclamado rei de Portugal, embora Dom Pedro I fosse o irmão mais velho. Mas Dom Pedro I era o imperador do Brasil, então vai ser Dom Miguel em Portugal mesmo. O que acontece é que Dom Miguel tinha feito acordo com Dom Pedro I de que Dom Miguel se casaria com a filha de Dom Pedro I, ou seja, a sobrinha. Dom Miguel até fez esse acordo, mas depois na hora de cumprir ele não cumpriu. E bom, Dom Miguel fez uma série de coisas lá em Portugal e queria restaurar a monarquia tradicional. O que aconteceu foi que Dom Pedro I ficou com muita raiva, abdicou ao trono do Brasil e deixou o trono para o seu filho, Dom Pedro II, e foi direto para Portugal para lutar ao lado dos liberais constitucionalistas contra o seu irmão Dom Miguel e os miguelistas. Bom, Dom Pedro I venceu. A figura de Dom Pedro I é muito controversa para a gente julgar se ele era liberal ou não. Nós sabemos que ele admirava Napoleão Bonaparte, por exemplo, sendo que Napoleão queria tirar a família de Dom Pedro I do trono. Nós sabemos que Dom Pedro I tinha sim inspirações liberais, mas também sabemos que ele teve grandes brigas com liberais em sua época. Nós sabemos que ele lutou firmemente contra as cortes liberais portuguesas quando essas tentaram intervir no Brasil, mas ele pediu que após sua morte o seu coração fosse enterrado na cidade do Porto, onde começou a Revolução Liberal. Sabemos que Dom Pedro I era liberal, mas suas ideias se assemelham mais a um liberalismo mais clássico ou moderado do que o pensamento liberal radical de várias personalidades de sua época. E o pensamento de Dom Pedro I também é bem diferente do pensamento dos liberais atuais, por exemplo. Então foi esse o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, dê o seu like aí embaixo para contribuir com o nosso canal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais vídeos sobre história, geografia, matemática, português e um monte de coisa, ciências e tal. Então já comenta aí embaixo se você acha que Dom Pedro I é liberal ou não. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo fã do Arthur Duval. Então falou, valeu, fui! Dame, dame, dame yo, dame yo. Anta ga suki de, suki sugite, dore dake 強いお酒でも歪まない思い出